Olá, olá. Eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Nosso assunto conhecendo a Rússia, conhecendo a história da Rússia. E hoje nós estamos então na nossa quinta e última aula. Continuando aqui então, continuando sobre então a história do Stalin, né? Então, depois da morte do Lenin, quem o substitui é Joseph Stalin. Governou a União Soviética de meados ali da década de 20 do século passado, 1920, até então sua morte. Serviu então como secretário-geral do Partido Comunista de 1922 até 1952 e como primeiro-ministro do seu país de 1941 a 1953. Presidiu, então, o unipartidarismo, né, que governava por um sistema de liderança coletiva, tornando-se, de fato, uma espécie de ditador da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na década de 30, 1930. Bem, ideologicamente ligado à interpretação leninista do marxismo, ajudou a formalizar essas ideias como marxismo-leninismo, enquanto suas próprias políticas ficaram conhecidas como stalinismo. Seu governo prometeu o marxismo-leninismo no exterior, através então da Internacional Comunista, e apoiou movimentos ditos então por ele antifascistas por toda a Europa durante então toda a década de 30. Particularmente na Guerra Civil Espanhola, 1939, assinou um pacto de não agressão com a Alemanha nazista, resultando, então, em uma invasão da Polônia. A Alemanha encerrou o pacto invadindo a União Soviética ali em 1941. Apesar de contratempos iniciais, o Exército Vermelho repeliu a incursão alemã e capturou Berlim em 1945. Então, um invadiu o outro, acabou o pacto, agressões. Pondo fim, então, à Segunda Grande Guerra Mundial. Os soviéticos anexaram os estados bálticos e ajudaram a estabelecer governos alinhados em toda a Europa Central e Oriental, China, Coreia do Norte. A União Soviética e os Estados Unidos emergiram dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial, como duas grandes superpotências mundiais. Bem, tensões surgiram entre os blocos orientais, apoiado então pelos soviéticos, e o bloco ocidental, então apoiado pelos americanos, dando origem ao que a gente chama de Guerra Fria. Stalin conduziu seu país através de uma reconstrução no período pós-guerra, durante o qual, então, desenvolveu armas nucleares, ali a partir de 1949, durante o qual, então, esses anos experimentou uma grande fome, a campanha antissemita, que atingiu o auge no complô dos médicos. Então, começou a matar muita gente dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin vem a morrer no 1953 e acabou sendo sucedido então pelo Nikita Khrushchev, que então, pós-morte do Stalin, denunciou seu antecessor e iniciou um processo de desestalinização, né? Então, em toda a sociedade soviética, ou seja, vamos esquecer o Stalin, vamos esquecer esse homem. Bom, nem tudo deu certo. A última grande fome que atingiu a União Soviética começou ali, então, ao final da guerra, 1946, e atingiu seu auge em 1947. Depois começou a diminuir, embora ainda houvesse mortes por fome até finais de 1948. A situação atingiu a maioria das regiões produtoras de grãos do país. A Ucrânia passou por uma fome fantástica, a Moldávia passou por uma fome fantástica, e partes, então, da Rússia Central. Os exacerbados da devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, a safra de grãos de 46, por exemplo, totalizou alguma coisa em torno de 40 milhões de toneladas. Isso equivalia, à época, a apenas 40% de toda a produção
que pudesse ser feita dentro da Rússia, né? A guerra, houve uma diminuição significativa no número de homens, recuando para níveis de 1931, para ter uma ideia, né? Houve uma grande reserva de grãos, não é? Que forneceu um alívio para as áreas rurais, apelando então para as então criadas Nações Unidas em busca de ajuda. Assistência também veio dos ucranianos, os russos do leste da Ucrânia, da América do Norte, que minimizaram então a mortalidade fantástica que começou a acontecer ali, então, entre os anos de 46 e os anos de 48, esses 2 anos seguidos, né? Bem, o governo do Stalin, um governo totalitário, amplamente condenado por supervisionar de maneira repressiva a massa populacional, né? Também uma perseguição de limpeza étnica, deportações, centenas de milhares de execuções, fome, que causaram, então, a morte de milhões de pessoas, né? Bem, vamos continuar, né? Vamos falar agora do Nikita Khrushchev. Em março de 1953, a morte de Stalin desencadeou uma luta grande pelo poder. Quem é que vai substituir? Então, depois de Lenin, depois de Stalin, quem substitui quem, né? No qual, então, o Khrushchev saiu vitorioso ao consolidar, então, a sua autoridade, como ele era, né? Ele era o secretário-geral do Partido Comunista. Em fevereiro de 56, o 20º Congresso do partido proferiu, então, contou lá o tal do discurso secreto, né? No qual, então, nesse discurso fechado, trancado, ninguém ficou sabendo, denunciou todos os expurgos do Stalin e deu início a uma era menos repressiva na União Soviética. Bem, é isso aí, né? Suas políticas internas foram, de maioria, ineficazes, especialmente no campo da agricultura. A fome e tudo mais, a perda de gente na Segunda Guerra Mundial, o Nikita não conseguiu fazer uma agricultura boa para sustentar a população. Esperando, então, eventualmente contar com mísseis para a defesa nacional, o Khrushchev ordena, então, grandes cortes orçamentais nas forças convencionais. Apesar dos cortes, o tempo Khrushchev no governo foi o ano mais tenso da Guerra Fria, culminando, então, com a crise dos mísseis cubanos. Então, aquilo lá que aconteceu em Cuba, o Kennedy e tudo mais, foi uma coisa muito crucial para o governo, então, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Khrushchev teve forte apoio durante os anos 50, graças, então, à sua vitória de apoio na crise do Canal de Suez, no lançamento do Sputnik, na crise da Síria, ali em 1957, no incidente do U-2, né, em 1960, no início, então, da corrida por falhas, né? Muitas falhas dentro da política interna dele, bem como pelo comportamento durante, então, a crise dos mísseis, né? Isso encorajou seus oponentes, em potencial, que silenciosamente subiram em força e acabaram depondo o primeiro-ministro aí em outubro de 1964. Entretanto, ele não sofreu um destino mortal de lutas anteriores pelo poder soviético. Ele foi, então, aposentado com um apartamento em Moscou, uma dacha, né? O nome dado para uma pequena casa de campo ou uma pequena mansão, né? Na zona rural. Bem, suas longas memórias foram, então, contrabandeadas ao Ocidente e publicadas em parte ali em 1970. Daí a gente sabe esse tal do discurso secreto. Bem, curiosamente, depois de publicadas essas partes contrabandeadas de suas memórias, ele morre em 1971 de um ataque cardíaco. Coincidência, claro, né? Bem, vamos a uma outra pessoa aqui, o Leonid Brezhnev, que foi, então, um estadista soviético que esteve à frente da liderança da União Soviética entre 1964 e 1982. Bem, ele chefiava o Partido Comunista, tendo, então, presidido
o soviete supremo desde 77 até então a sua morte. Bom, teve sob seu comando o maior exército no mundo da sua época e um imenso arsenal nuclear no período em que a Rússia, então, a União das Repúblicas Soviéticas, chegou a seu ápice geopolítico. Bem, pôs em prática uma frase lá que ele diz doutrina da soberania limitada. Então, a doutrina da soberania limitada, que buscava, então, impedir a expansão ou a influência de qualquer coisa que fosse liberal, o liberalismo, no mundo. Razão pela qual é considerado, então, um neo-stalinista, pelo seu cunho expansionista e pelo modo agressivo e pela maneira revolucionária que ele incendeia o mundo entre 64 e 82. Né? A doutrina da soberania limitada mudaria os rumos da política externa da União Soviética em tempo que estavam muito desgastadas após, então, a liderança do Nikita Khrushchev. Quando o país tinha, então, uma ampla desunião entre os países mais próximos, uma crise profunda com a China, uma relação volátil com os Estados Unidos, essa doutrina também é considerada, então, neo-stalinista, ou seja, ele tentou fechar de novo, com um modo muito agressivo, muito violento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ser, então, agressivo e defender o culto de personalidade, ele queria ser ele, a grande persona, né? E uma imensa burocracia de Estado. Né? A doutrina defendia, acima de tudo, a união entre os países de partidos socialistas, com alinhamento, então, em Moscou, com uma licença para intervir na política de modo político ou de modo militar em qualquer país que ameaçasse a paz mundial, não é? As vitórias do ideal comunista, então, onde quer que existisse alguma coisa que fosse comunista, eles apoiariam sempre, da maneira que fosse, militar, política, com o que desse, seria então, né? Então, na prática, isso representou o domínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre, então, seus aliados pelo mundo afora. Bem, a doutrina foi primeiramente posta em prática em 1968, durante então as manifestações democráticas e libertárias na Tchecoslováquia, durante então a chamada Primavera de Praga. O resultado foi o qual? Né? Uma invasão do país e o esmagamento de reformas neossocialistas ou pós-industrialistas naquele país. Então, isso foi uma amostra do como que o Brezhnev aí que gostaria de exercer a sua conquista política. Né? As principais conquistas durante sua liderança foram, então, a retomada das relações diplomáticas soviéticas com diversos países, com a iniciativa de cooperação junto com potências, então, ocidentais, pela então paz mundial, a tentativa de criação de bem-estar social no país, então, nas uniões das repúblicas socialistas, só que tudo isso acabou dando no quê? Resultou numa crise econômica muito grande, porque patrocinava tudo que acontecesse fora do país e dentro do país a economia ia falindo, né? E cada vez mais, né? Ele também teve uma influente participação na expansão, então, da ideia socialista na sua maior extensão, financiando, então, revoluções armadas ao redor do planeta inteiro. Não é? Então, ele foi um cara que expandiu, de fato, essa ideia do socialismo soviético pelo mundo afora. Morre de forma suspeita em 1982, bem, provavelmente aí de overdose, estimulada por sua enfermeira, associada então à política secreta, chefiada então pelo Yuri Andropov, que veio a ser o sucessor do Brezhnev. Outra coincidência? Outra morte estranha. Vamos lá, né? A vida é feita assim. Um lugar, suas histórias. Vamos para o próximo. Yuri Andropov. Em 1967, ele foi indicado chefe da poderosa KGB. Em 1973, ele se torna membro do Politburo,
apesar de não ter renunciado à chefia da KGB. Então, ele exercia um cargo político e um cargo de polícia secreta. Envolveu-se em rumores e acusações com a morte suspeita do então líder Leonid Brezhnev, ali em 1982. O Brezhnev teria, então, morrido de uma overdose motivada, então, pela sua enfermeira, e a enfermeira trabalhava para o Andropov. Bem, a enfermeira foi inocentada, o caso foi abafado, passou-se então a pensar na culpa do Andropov, porque afinal ele acabou sendo o sucessor do Brezhnev, essa coisa foi andando, então ficou por aí, né? Deixa assim, porque o que acontece? A liderança do partido passou para o Konstantin Chernenko, o líder parlamentar ainda de longa data, então ele acabou sendo o grande conquistador da liderança do Partido Comunista, a coisa ficou acalmada, então de um lado tinha o Andropov, do outro lado tinha o Chernenko, e estava tudo em pacificação, está tudo ótimo, né? Bom, primeiro chefe da KGB, indicado então pelo próprio Brezhnev, a presidência do Conselho de Defesa do país, então durante o seu mandato, ele fez tentativas aí de melhorar a economia e reduzir a imensa corrupção que acontecia no país. Também é lembrado por sua campanha contra o alcoolismo e o esforço grande para melhorar a disciplina administrativa soviética, que era um caos, né? E lembra vagamente alguma coisa de stalinismo dentro do governo dele. Bem, fez pouca coisa em termos de política externa. A guerra iniciada ali na invasão do Afeganistão continuava, o seu governo também foi marcado por uma deteriorização das relações com os Estados Unidos, por causa, então, das atitudes fortemente antissoviéticas do Ronald Reagan, exacerbadas pela derrubada de caças soviéticos, né? No sul-coreano, ali, invadiu o espaço russo, em 1983, e pela ampliação, então, dos mísseis Pershing na Europa. Então, esses conflitos todos geraram um caso muito grande para ele. Bem, morreu de falência renal em 1984, após vários problemas de saúde, e foi, então, sucedido por quem? Pelo Konstantin Chernenko. Vamos falar do Konstantin Chernenko. Foi presidente do Soviete Supremo, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi secretária do Partido Comunista desde 84 e até a sua morte em 1985. Isso mesmo que você escutou. Em um ano, ele entrou e saiu morto. Vamos lá. É o segundo mais alto cargo da hierarquia soviética, de 71 a 84, quando então ele assumiu de fato o cargo maior do país. Então ele fez uma carreira política dentro do partido e chegou lá, né? Bom, após a sua morte, os países socialistas do leste europeu não passariam mais que 5 anos dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De fato, aconteceu isso e em 7 anos tudo teria terminado. Por quê? Então, vamos lá. Aquilo que eu falei lá desde o Brezhnev vem caindo, a economia russa vem falindo, ano após ano. E aí, então, quando o Chernenko entra, a crise era absurda, imensurável. Curiosamente, problemas de saúde levaram o Andropov à morte. Assim como o Chernenko, com o apoio de sustentação do partido de Brezhnev, foi nomeado secretário-geral, presidente do Presídium, não é? Foi nomeado, então, líder do Conselho de Defesa. Após um ano no poder, despachando secretamente de um hospital, devido, então, ao seu gravíssimo estado de saúde, o Chernenko morre em março de 1985. Comandado, então, por Gorbachev, seu funeral foi o mais esplendoroso que qualquer outro líder soviético, com exceção do próprio Stalin, representando então o fim daquilo que a gente chama de era de estabilidade, que levaria junto dela os ideais todos os ideais
socialistas dos países do leste europeu. Estava acabando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem entrou? Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Vamos falar dele? O oitavo e último líder da União Soviética foi, então, secretário-geral do Partido Comunista, de 85 a 91, foi, então, chefe de Estado do país, de 88 a 91, na posição de presidente do Presídium do Soviete Supremo, foi presidente do Soviete Supremo, de 89 até 90, presidente da União Soviética, de 90 a 91. Bem, ideologicamente, sua identificação inicial era com os ideais marxistas-leninistas, tendo, entretanto, no início ali da década de 90, se inclinado para uma espécie de social-democracia. Apesar do seu compromisso de preservar o Estado soviético e seus ideais socialistas, o Gorbachev acreditava que reformas políticas significativas eram necessárias, especialmente após o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Ordenou a retirada soviética da guerra do Afeganistão e participou de diversos encontros com o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, para então limitar a proliferação de armas nucleares e acabar com a Guerra Fria. Bem, o que estava por trás daí é o seguinte: ele não tinha como fazer manutenção mais no seu grande arsenal nuclear, porque ele não tinha mais dinheiro. Mas, enfim, pela paz, pela não destruição, etc., etc., vamos diminuir as armas nucleares. Isso aí foi muito bem visto naquele momento, né? No que diz respeito à política interna, implementou o que se chama glasnost, que significa transparência. Uma política que aumentava as liberdades de expressão, as liberdades de imprensa, então começava a ter um certo uma abertura política dentro daquilo que a gente chama de liberdade de expressão, não é? E, por um outro lado, a perestroika, que é, então, reestruturação. Então, uma reestruturação política que objetivava descentralizar a tomada de decisões no âmbito econômico, com o propósito, então, do quê? De aumentar a eficácia econômica, né? Suas medidas democratizantes e a formação de um Congresso dos Deputados do Povo enfraqueceram o sistema estatal unipartidário. Bom, Gorbachev recusou-se a intervir militarmente nos vários países do Bloco de Leste que abandonaram suas orientações marxistas-leninistas ali nos anos de 1989 e 1990. Bom, um sentimento nacionalista crescente ameaçava um colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, levando então partidários marxistas, leninistas a tentarem um golpe de Estado nacionalista, né? Levando então os partidários para derrubar o governo do Gorbachev ali em 1991. Bem, subsequente houve então a renúncia em dezembro do próprio Gorbachev. Ele deixa o cargo, cria uma fundação, torna-se crítico dos governos dos presidentes Boris Yeltsin e Vladimir Putin e fez campanha pelo movimento de uma social-democracia russa. Pois é. Vamos entender um pouquinho a ideia de crise, a ideia da crise que gerou esse fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, a gradual democratização da União Soviética levou à perda de poder por parte do Partido Comunista, resultando numa divisão do partido entre as alas liberais, moderadas, conservadoras, e a ala liberal, chefiada então pelo próprio Yeltsin. Defendia então a abertura completa do país para um capitalismo e a independência de todas as repúblicas que estavam sob domínio soviético. A ala moderada, liderada então pelo próprio Gorbachev, defendia então a manutenção do Estado soviético,
e a continuação dessas reformas políticas e econômicas, enquanto a ala conservadora, liderada então pelo Ligatrof, né, composta então por políticos conhecidos, mais linhas duras, era partidária da instalação de um novo regime que desse fim às reformas neoliberais e iniciasse um novo período político-econômico para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembra lá na nossa primeira vez, quando você tinha os mencheviques e os bolcheviques? Pois é, eles ainda existem aqui em 1990. Eles estavam uma ala mais liberal, uma ala mais linha dura e brigando para saber quem é que ficava com o poder. Vamos entender. Na véspera da perestroika, o início ali em 1980, havia um forte indício de que alguns aspectos da economia não funcionavam lá muito bem. Vamos entender aí. A primeira coisa, o fornecimento de energia básica da União das Repúblicas Soviéticas estava em graves dificuldades e antes até da década de 80. A produção siderúrgica e a produção de petróleo estagnou ali entre 1980 e 84. Não tinha mais. As instalações de geração e linha de transmissão ficaram completamente ultrapassadas, com falta de manutenção, não tinha dinheiro, com uma frequente avaria e interrupções de fornecimento de energia elétrica, para não citar, por exemplo, o caso da própria Chernobyl. Ou seja, não tinha dinheiro para manutenção, não tinha como mandar energia, não tinha como realizar a siderurgia ou a parte de petróleo, porque simplesmente não tinha dinheiro. O setor agrícola de produção de grãos, adaptado então às condições climáticas, não registrou qualquer aumento na década anterior, 70, 80. Apesar de grandes investimentos, a União Soviética buscava importação de alimentos, muitas delas de repúblicas satélites, e a um preço subsidiado. E assim, então, o que aconteceu? O preço do alimento começou a aumentar e encarecer. 2/3 dos equipamentos de processamento agrícola utilizados, então, ali em 1980, eram da década de 50, 1950. Alguns de 1960. Então, estavam defasados de 30 ou de 20 anos. Entre 20% e 50% das culturas de cereais, batatas, beterrabas, frutas, estragava antes de chegar no distribuidor. Mesmo quando o abastecimento era ultra necessário, os atrasos nas entregas causavam uma escassez monstruosa e gerando, então, filas, acúmulos de bens, racionamentos ocasionais. Então, imagina o quadro econômico ali entre a metade de 1970 e a metade de 1980. Para resumir, a situação na véspera da pré-histórica, todos, começando por próprio Gorbachev, concordavam que o crescimento econômico per capita era igual a zero ou, quiçá, era negativo. Tal como explicado, então, pelo Marvin Harris, que apresenta um quadro ainda mais sombrio, né? Na infraestrutura soviética, depois da década de 70, simplesmente não havia como. Ela estava destruindo ambientalmente tudo que podia, o produto nacional, o PIB, estava muito ruim, estavam presentes todas as formas inimagináveis de poluição, esgotamento de recursos, incluindo emissões descontroladas de dióxido de enxofre, despejos de resíduos perigosíssimos, nucleares de todos os tipos, intoxicações por erosão do solo no Lago de Baikal, então provavelmente o pior desastre ecológico do século XX, Mar Negro, Báltico, Cáspio, a seca devastadora da região do Aral, ou seja, o quadro russo era russo de fato, né? Como explica então o Feuerbach, a expectativa de vida para os homens soviéticos diminuiu na véspera da pré-histórica. Então, olha só, quando você olhar para isso, você fala, caramba, como que um país que era uma imensa potência, ou que a gente achava que era uma imensa potência, podia chegar na década de 80 decadente dessa maneira, né? Bem, o mau estado das telecomunicações
e das tecnologias de processamento de informação não era acidental, era falta de manutenção mesmo. O sistema soviético de estrutura de poder se destinava a intercâmbio rápido de informação, não sujeito a uma censura, a uma supervisão de partido. Mas não era o que acontecia. Sem dúvida, a baixa prioridade dada à criação de uma rede de telefones modernas para ser, então, dada pela insegurança do próprio Partido Comunista, no que falta de conhecimento ou recursos técnicos, como é que faz censura se você tiver redes rápidas? O mesmo pode ser dito da prática de fechar com cadeado os computadores à disposição de empresas comerciais e estabelecer como crime contra o Estado a posse não autorizada de uma máquina de cópia, por exemplo. O aparato de planejamento central não fez, na fabricação de equipamentos pesados, uma economia baseada em alta tecnologia de comunicação ou microeletrônica. Ou seja, a partir da década de 80, a Rússia ficou na década de 60, para a gente entender um pouco como é que era o quadro econômico desse período. Então, é claro, acabou, né? O Gorbachev vai entregar os segredos das bombas atômicas ao Yeltsin, vai entregar isso tudo para ele vai entrar no poder, e aí, então, a partir disso, com a renúncia do Boris Yeltsin, quem vai chegar no poder é, então, o Vladimir Putin. Vamos falar dele? O Putin vai governar a Rússia desde então da renúncia do Boris Yeltsin, em 1999. Seu primeiro governo foi então marcado por profundas reformas políticas e econômicas, pelo estadismo, por novas tensões com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, pela rigidez com que rebeldes chechenos ou os resgates do nacionalismo russo atingiam coisas que vão lembrar, em parte, o regime soviético ou até mesmo o regime czarista. O Putin ele navega muito nessa ideia de imperador, semiditador, ou um soviete supremo comunista, embora eles tenham agora num outro momento histórico. Entre os eventos mais notáveis do seu governo estão o decreto que permite a indicação de governadores nos distritos russos pelo próprio presidente. Então, olha só que loucura. O presidente elege os governadores e não o povo. Então, isso tudo vai marcando um pouco a ideia de restauração do controle russo sobre as repúblicas separatistas, por exemplo, a Chechênia, né? Os assassinatos não esclarecidos de seus opositores políticos, o fim do colapso econômico russo, a estatização de setores estratégicos que estavam, então, nas mãos de uma oligarquia russa, isso acabou também causando outros tantos problemas internos políticos para, então, o próprio Putin. Mas ele continua no poder. Não é? Consequentes prisões de muitos deles, vários desacordos diplomáticos, por exemplo, com a OTAN, sendo o mais memorável deles a discussão quanto ao estabelecimento de mísseis no leste europeu, que levou o Putin a criticar, então, publicamente a política internacional norte-americana e o apoio russo aos separatistas na Ucrânia, após esse país ter se alinhado, então, à tal da Aliança Atlântica. Espera aí, né? Bom, por 16 anos, Putin foi o oficial da KGB, o Serviço Secreto da União Soviética, chegando então à patente de tenente-coronel. Ele se aposenta das atividades militares para ingressar na política, e isso acontece em 1991, quando então o Gorbachev está saindo. Mudou-se para Moscou em 1996, para então que fizesse parte da administração do então Boris Yeltsin, na qual então cresceu rapidamente, tornou-se presidente interino a partir de 1999, quando então o presidente Yeltsin renuncia ao cargo inesperadamente.
Putin venceria a eleição no ano seguinte, tornando-se, então, de fato, presidente da Rússia, sendo reeleito em 2004. Putin foi impedido de concorrer para o terceiro mandato em 2008, já que, na época, a Constituição russa só permitia 2 mandatos consecutivos. Assim sendo, seu aliado, o Dmitry Medvedev, né, seria seu sucessor, o que levaria à escolha de Putin como primeiro-ministro do país, cargo que ele manteve até, então, o final da presidência do Medvedev, né? Em 2011, o Putin anunciou que concorreria, então, a um terceiro mandato nas eleições do ano seguinte, gerando, então, diversos protestos nas principais cidades do país. Mas ganhou, né? Após quase 2 anos de suspense, o Vladimir Putin iniciou um plano para, então, organizar a sua sucessão como presidente da Rússia e manter, então, ao que tudo indica, o poder depois que ele deixar o poder ali em 2024. Pois é, senhores e senhoras. Assim caminha a humanidade, né? Essa foi a história da Rússia, um lugar, suas histórias. A gente volta aí com outros temas, outros cursos para vocês. Eu espero que vocês divulguem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço bastante a paciência. Muito obrigado e até a próxima.